Que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. E hoje nós estudaremos o profeta Isaías, começando um novo semestre, com o título Os Profetas Falam. Então vai estar muito interessante. Vamos pedir, no entanto, primeiro a sabedoria do alto para que possamos compreender a palavra do Senhor. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença estamos Teus filhos, te pedindo sabedoria, porque nós não sabemos entender a Tua palavra. Dá-nos o Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra como Tu desejas e não como nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então para a análise da nossa lição, mas antes gostaria de te pedir que fique até o final, porque é um tema muito interessante, que também, se você gosta da lição, coloque seu comentário, coloque seu like, para que nós saibamos se você está gostando mesmo, que a gente possa continuar fazendo estes vídeos para a análise da lição. Vamos então para a nossa nota de introdução. Nos diz assim: Deus nos fala em sua palavra. Aqui temos em linhas mais claras a revelação do seu caráter. Aonde? Aqui, na palavra do Senhor, né? De seus tratos com os homens e da grande obra de redenção nos fala, a sua palavra. Aqui está aberta diante de nós a história dos patriarcas, dos profetas e outros homens santos da antiguidade. Tudo está aqui. Eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, segundo Tiago, capítulo 5 e o versículo 17. Vemos que eles, assim como nós, lutaram com situações desanimadoras. Vemos como caíram em tentação da mesma forma que também caímos. E, no entanto, levantaram-se e venceram mediante a graça de Deus. Ao vermos esses exemplos, nos animamos em nossa luta para alcançar justiça. Ao lermos sobre as preciosas experiências que lhes foram concedidas, a luz, o amor e as bênçãos e o trabalho efetuado através da graça que lhes era dada, o Espírito que os inspirava, acende em nosso coração uma chama que inspira em nós o desejo de sermos semelhantes a eles no caráter e de andarmos com Deus como eles andavam. Que interessante. Vamos então para o nosso subtítulo, e depois para a primeira pergunta. Uma visão do trono de Deus. Primeira pergunta: o que o profeta Isaías viu em visão? Isaías capítulo 6, o versículo 1 até o 4, nos diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também ao Senhor sentado num trono em um trono alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz daquele que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então a nossa pergunta é: o que o profeta Isaías viu em visão? Ele viu o Senhor sentado num trono alto e sublime trono, e que o seu séquito estava em cima do templo. E ali estavam os serafins, que são anjos, Cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. E também lhes diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Foi essa a visão
que o profeta Isaías teve. Vamos ler o nosso parágrafo para ver o que mais nos amplia sobre isto. Pensamentos fervilhavam na mente de Isaías ao estar sob o pórtico do templo. Subitamente, pareceu-lhe que o portal e o véu interior do templo eram levantados ou afastados, e foi-lhe permitido olhar para dentro sobre o Santo dos Santos, onde nem mesmo os pés do profeta podiam entrar. Ali surgiu ante ele uma visão de Jeová, assentado em seu trono alto e sublime, enquanto o séquito da sua glória enchia o templo. De cada lado do trono pairavam os serafins, os anjos que nós acabamos de ler na Bíblia, as faces veladas em adoração, enquanto ministravam diante do seu Criador e se uniam em solene invocação. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, de maneira que a coluna, o pilar e a porta de cedro pareciam ser sacudidos com o som, e a casa se encheu com o seu tributo de louvor. Então, aqui nós já vimos qual foi a visão que teve o profeta Isaías. Agora, tem uma lição muito importante aqui que eu vejo, ao meu ponto de vista, eu vejo como os serafins, aqueles anjos, estão na presença do Senhor com tanta reverência, com tanto respeito na presença de Deus. Isso que eles são seres santos, né? Eles são anjos, mas eles estão com tanto respeito, diz que eles cobrem com 2 asas os seus rostos, com 2 asas os seus pés e com 2 eles voam, em símbolo de reverência. Agora a pergunta é: como nós aparecemos na presença do Senhor quando vamos à casa do Senhor? Especialmente, né? É verdade que em todo lugar nós estamos temos que ter uma noção de que Deus está conosco, mas tem um lugar especial onde nós sabemos que o Senhor se encontra com o seu povo. É a casa de oração, é a igreja, o local onde nós vamos adorar ao Senhor. Com quanta mais reverência nós, míseros pecadores, deveríamos nos achegar à sua presença, não com roupas que mostram o corpo, mas sim bem cobertos. Se os anjos cobrem até o rosto e os pés, por que nós apareceríamos diante dele com roupas que mostram as pernas, que mostram os braços e que não estamos bem vestidos? Devemos ter um senso de reverência. Nós vamos ao templo para adorar esse Deus grande, esse Deus poderoso, que merece o nosso respeito, a nossa reverência. Não vamos para nos mostrar diante dos homens, vamos para adorar o Criador do universo. Isso deveríamos sempre ter em conta todas as vezes que vamos à presença do Senhor na sua casa de oração, e logicamente que nos nossos lares também devemos lembrar que o Senhor também, ele requer algo de nós. Vamos para a segunda pergunta. Como ele se sentiu depois de ver a visão? Agora em Isaías capítulo 6, o versículo 5 nos diz: então eu disse, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, como ele se sentiu? Ele se sentiu indigno. Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O nosso parágrafo nos diz: contemplando Isaías esta revelação da glória e majestade de seu Senhor, sentiu-se oprimido com o senso da pureza e santidade de Deus. Quão saliente o contraste a incomparável perfeição do seu Criador e a conduta pecaminosa dos que, como ele, havia muito foram contados entre o povo escolhido de Israel e Judá. Ai de mim, exclamou, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
em pé, por assim dizer, na plena luz da divina presença do santuário, ele sentiu que, se deixado a sua própria imperfeição e ineficiência, seria inteiramente incapaz de executar a missão para a qual havia sido chamado. Então ele se sentiu indigno. A pergunta é: como nos sentimos nós na presença do Senhor? Será que nós percebemos a sua grandeza, o seu poder e vemos também a nossa indignidade? Será que nós nos sentimos pequenos na sua presença ao ver a sua grandeza, a sua santidade, a sua pureza? Ou será que nos sentimos como fariseus? Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, eu dizimo tudo, eu faço jejum 2 vezes por semana, eu faço não sei o quê. O que nós precisamos é ser humildes. Precisamos da humildade na nossa vida, assim como Isaías. Isaías, ele era um profeta, mas ao ver a grandeza, quando ele viu aquela visão do trono de Deus, ele sentiu a sua indignidade. Ele percebeu que os seus lábios eram impuros e ele se humilhou na presença de Deus. Por isso agora vamos para a pergunta número 3, que nos diz: quem veio em auxílio do profeta quando ele viu sua indignidade? O que acontece quando uma pessoa se sente tão indigna? Isaías capítulo 6, versículo 6 e 7 nos diz: então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. Amém, glória ao Senhor. O anjo tocou com uma brasa viva os seus lábios e disse: o teu pecado te é retirado, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. Então, quem veio em auxílio do profeta quando ele viu sua indignidade? Um serafim, um anjo. E o que acontece quando uma pessoa se sente tão indigna? Como no exemplo de Isaías, se a pessoa se sente indigna, se a pessoa vai, se humilha na presença do Senhor, com certeza o Senhor vai perdoar e vai purificar pelo sangue de Jesus. O parágrafo nos diz: pelo contemplar a seu Deus, o profeta, como Saulo de Tarso, às portas de Damasco, não tinha recebido somente visão da sua própria indignidade, ao seu coração humilhado, viera a certeza do perdão pleno e livre, e ele se tornara um homem mudado. Havia visto o seu Senhor, apanhara um lampejo da amabilidade do caráter divino, podia testificar da transformação que se operara pela contemplação do infinito amor. Então, aqui nos está dando outro exemplo de Saulo, que Saulo, quando teve aquela visão, ele, quando se humilhou na presença do Senhor, ele conseguiu perceber um lampejo da amabilidade divina e ele recebeu a certeza do seu perdão pleno e livre e se tornou um homem mudado. E foi isso também que aconteceu com Isaías. Isaías recebeu a certeza do seu perdão, da pureza da sua iniquidade. E todos nós, se nos humilharmos na presença de Deus, também podemos receber a certeza desse perdão pleno, livre, que Jesus nos oferece gratuitamente. E também podemos ser pessoas transformadas, porque o amor de Cristo trabalha na nossa vida e nos transforma. Pergunta número 4. Um chamado irrevogável. Que chamado o profeta Isaías ouviu e como ele respondeu? O que caracteriza os chamados de Deus? Isaías capítulo 6, versículo 8 nos diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então qual foi o chamado que o profeta Isaías ouviu? Ele disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós?
Em outras palavras, quem está disposto a ir e falar a minha palavra ao povo? E qual foi a resposta de Isaías? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se dispôs a ouvir o chamado de Deus. Que linda lição para nós. Nós deveríamos também ouvir a voz do Senhor. Ele nos faz o chamado não foi somente para Isaías, o chamado também é para ti e o chamado é para mim. Nós devemos ser mensageiros do nosso Rei. Mesmo que não sejamos obreiros de tempo completo, mas nos nossos momentos que nós podemos planejar, nós podemos ser mensageiros do Mestre. E nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o desejo de Deus, que você e eu digamos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Toma-me como um instrumento nas tuas mãos para ser de bênção para todos aqueles que estão ao meu redor. O que caracteriza os chamados de Deus? Romanos 11:29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Eu estava lendo esse em outra versão, diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que quer dizer irrevogáveis? Que não muda. Aqui diz são sem arrependimento, ou seja, o Senhor não se arrepende, é o que eu entendo, o Senhor não se arrepende de nos dar esses dons. Ou que nós não devemos, também nos arrepender de ter recebido. Eu gostaria de não ter recebido esse dom porque eu não quero usar para a glória de Deus. Todos os dons que nós temos, devemos dispô-los para o uso da obra do Senhor, porque quem nos deu esses dons foi o Senhor. Se eu sei falar bem em público, vou usar esse dom para proclamar a palavra do Senhor. Se eu sei cozinhar bem, então uso esse dom para explicar aos outros a comida saudável. Se eu sei de repente fazer remédios naturais, ensino os outros, ou em casa, com as pessoas que eu conheço. Se eu gosto de visitar de casa em casa, posso usar esse dom também para a glória de Deus. Se eu sei desenhar, desenhos também falam, às vezes mais do que as palavras. Posso fazer desenhos que ajudem para ilustrar temas bíblicos a quem sabe falar bem. Então todos os dons podem ser usados para a glória de Deus. Então nós temos que nos dispor e dispor os dons que Deus nos deu. Não nos arrepender de ter esses dons para não usá-los para a glória de Deus. Ao contrário, devemos dispô-los nas mãos do Senhor para que Ele possa usar-nos como instrumento em suas mãos. A nota nos diz: mas um serafim foi enviado para libertá-lo da sua angústia e capacitá-lo para a sua grande missão. Uma brasa viva do altar foi colocada sobre seus lábios com as palavras: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado purificado. Isso já foi falado. Então a voz de Deus se fez ouvir dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tenho também o dom da música, posso usar a minha voz para louvar o Senhor. Através do canto também se prega, também se ora. Que lindo é empregar os nossos dons ao serviço do Senhor. Empreguemos, decidamos hoje empregar nossos dons ao serviço do Senhor. Quinta pergunta: por que Deus pediu a Isaías para escrever sobre seu filho Maher-shalal-hash-baz em um grande rolo? Vamos ver. Ali o versículo diz: disse-me também o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem a respeito de Maher-shalal-hash-baz. Então tomei comigo fiéis testemunhas para Urias, o sacerdote, Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. Então o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-shalal-hash-baz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Então, por que Deus pediu a Isaías para escrever sobre seu filho Maher-shalal-hash-baz em um grande rolo?
porque o Senhor queria que soubessem mais ou menos o tempo em que se cumpriria a profecia. E isto foi num símbolo. A sua esposa ficou grávida, ele disse: antes que o filho saiba dizer meu pai ou minha mãe, essa profecia vai se cumprir. As riquezas de Damasco serão levadas pelo rei da Síria. O parágrafo nos diz assim, que está no livro Profetas e Reis, página 181. Por ocasião da ascensão de Ezequias ao trono de Judá, já os assírios haviam levado cativos um grande número dos filhos de Israel do reino do norte. E poucos anos mais tarde ele havia começado a reinar, e enquanto estava ainda fortalecendo as defesas de Jerusalém, os assírios cercaram Samaria e a capturaram e espalharam as 10 tribos entre as muitas províncias do domínio assírio. As fronteiras de Judá ficavam apenas a poucos quilômetros, estando Jerusalém afastada de Samaria menos de 90 quilômetros. E os ricos despojos que seriam encontrados no interior do templo tentariam o inimigo a retornar. Vamos para a pergunta número 6. Que mensagem o profeta Isaías recebeu de Deus para o rei Acás? Isaías capítulo 7, versículo 1 até o 8, nos diz assim: Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim, então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas nem desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemo-la e reportemo-la entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Então, que mensagem o profeta Isaías recebeu de Deus para o rei Acás? Já que tinham inimigos que estavam tramando o mal contra Judá, o Senhor enviou esta mensagem de que, mesmo que eles tinham tramado aquele mal, aquilo não subsistiria, né? Porque eles tinham querido maltratar, exterminar Judá, mas que isso não subsistiria, porque o Senhor depois, inclusive, destruiria a tribo de Efraim, que na verdade tinha se juntado com os inimigos de Judá para fazer mal a Judá. O nosso parágrafo nos diz: nesta crise, a palavra do Senhor veio a Isaías, ordenando-lhe que fosse ao encontro do rei amedrontado e dissesse: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. Que maravilha, essas palavras também foi a mensagem do Senhor. O Senhor não quer que nós temamos, que nós tenhamos medo. Aquieta-te, não se desanime o teu coração. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus:
Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O profeta declarou que o reino de Israel, bem como o da Síria, chegaria logo ao fim. Se o não crerdes, concluiu, não ficarei firmes. Então, o Senhor mandou uma profecia por meio de Isaías, que o reino de Israel ele chegaria, e o da Síria também chegaria logo ao fim, e que eles deveriam crer. Deus também tem promessas para nós, promessas boas. Não quer que desanimemos, não quer que nós temamos, mas que confiemos na sua palavra e nas suas promessas. Vamos para a pergunta número 7. Que profecia messiânica o rei Acás recebeu como sinal de Deus? Em Isaías capítulo 7, versículo 10 até o 16 nos diz: E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-a ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Então, qual foi a profecia messiânica que o rei Acás recebeu como sinal de Deus? Que linda é a profecia que está ali no versículo 16, dizendo que o Senhor mesmo daria um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A Virgem Maria, conceberia e daria à luz um filho e chamaria o seu nome Emanuel. Que linda promessa! Por isso que era uma profecia messiânica que o rei Acás recebeu como um sinal de Deus. Vamos agora para o nosso parágrafo. Não podemos compreender como Cristo se tornou um pequeno e indefeso bebê. Ele poderia ter vindo à terra com tamanha beleza que teria sido diferente dos filhos dos homens. Sua face poderia ter sido resplandecente de luz, a sua forma poderia ter sido alta e bela, poderia ter vindo de tal maneira que encantassem os que olhassem para ele. Este não era, porém, a maneira planejada por Deus para que ele viesse entre os filhos dos homens. Ele devia ser semelhante aos que pertenciam à família humana e à raça judaica. Suas feições deviam ser como a dos outros seres humanos e não devia ter tal beleza pessoal que o povo o assinalasse como diferente dos outros. Devia vir como alguém da família humana e colocar-se como homem perante o céu e da terra. Veio para tomar o lugar do homem, empenhar-se em seu favor, pagar o débito que os pecadores deviam. Levaria uma vida pura sobre a terra e mostraria que Satanás proferira uma falsidade quando ele alegou que a família humana lhe pertencia para sempre e que Deus não poderia arrebatar os homens de suas mãos. Então, esta profecia messiânica da vinda do Salvador nos faz ver também, como diz aqui neste parágrafo, como era o plano de Deus, na verdade, para a vinda de Jesus. Ele não deveria vir como alguém estranho, diferente, mais belo, mais assim, que admirasse o ser humano, mas ele vinha humildemente como um de nós. Agora eu pergunto, será que se Jesus, sendo Deus, sendo o Criador do universo, se humilhou, tomou uma forma humana, ele não viveu em luxos, ele viveu uma vida de simplicidade, de humildade? Será que nós não deveríamos também seguir o seu exemplo?
Não será que às vezes nós nos achamos melhor do que Jesus? Porque às vezes tem pessoas que querem viver muito melhor, ou seja, viver com luxos, com luxuosidade, com coisas que nem Jesus nos usou. Nós precisamos ser humildes, como vimos em lições anteriores, para que possamos ajudar também outras pessoas. Se eu tenho condições de ter luxo, vou diminuir meu luxo, vou viver com algo necessário para poder ajudar aquelas pessoas que não têm o necessário. Talvez eu possa viver com luxo, mas aquelas pessoas não têm nem o necessário. Então, o que eu gastaria em luxo para mim, eu posso usar, ser generoso como Jesus foi generoso. Ele podia na antiguidade ter cobrado pelos milagres que ele fazia, pelo trabalho que ele fazia, mas ele não fez. Ele foi generoso. Ele deu do que ele tinha. Esse é um exemplo grande para nós. Nesta lição nós aprendemos algumas lições. Primeiro, quando nós estamos diante da face do Senhor, quando vemos a sua grandeza, quando vemos a sua santidade, nós nos sentimos indignos, pecadores, e devemos nos humilhar na sua presença. Quando nos humilharmos na sua presença, o Senhor nos purifica, nos limpa, recebemos paz do perdão, a certeza da salvação. Também nós vimos aqui que nós temos um chamado. Deus nos chama a cada um de nós. Não podemos dizer, não, eu sou indigno e por isso eu não tenho um chamado. Não, é para pecadores que Deus faz o chamado. Mas Ele pega aquele carvão santo, como fez com Isaías, e Ele toca teus lábios. Assim como tocou os lábios dele, diz, o teu pecado vai ser purificado. Se nós nos humilharmos, logicamente, se nós pedirmos de todo o coração, se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, como diz lá no livro de 1 de João, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Queridos, devemos hoje mais do que nunca entregar nossos dons nas mãos do Senhor também, assim como fez Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que os dons que Deus tem nos dado, não os usemos somente para os nossos interesses pessoais, mas usemos-lo para a honra e glória do Senhor, para o avanço do seu reino. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma pequena oração para concluir. Querido Deus, neste momento, queremos, Senhor, ser como Isaías, humildes na tua presença para receber o teu perdão, e também dispostos a dizer-te, eis-me aqui, envia-me a mim. Toma-nos como instrumentos em tuas mãos, Pai. Ajuda-nos a saber nos entregar em tuas mãos, enche-nos do teu Santo Espírito, para que todos os nossos dons sejam usados para a honra e glória do teu nome, para o avanço do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.